porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Ele falou assim, a fim que fosse manifestado a Israel, eu vim. Então Deus tinha um propósito na vida do João Batista, que é preparar o caminho para a chegada do Messias, para a chegada do Cristo, né, do Senhor Jesus. E ele falou assim, quando ele viu a Jesus, ele falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava dizendo assim, quando ele viu Jesus, ele falou assim, é este. Né? Ele vai dizer que ele não lembrava, não conhecia Jesus, porque João Batista, a gente pode ver, que ele mesmo, que a mãe de Maria, que Isabel, que é a mãe de João Batista, elas eram primas. Mas João Batista, quando chegou a uma determinada idade, João Batista foi levado para o deserto por Deus. Então ele ficou lá no deserto. Então Jesus cresceu, né? Ele cresceu, Jesus cresceu, e ele já não conhecia mais o Senhor Jesus, assim, que fosse ver e conhecer, né? Eu creio que seja isso. Ele não conhecia, porque ele diz assim, ó, que diz que após mim vem um varão que tem a primazia, porque ele já existia antes de mim. Então ele está dizendo assim, olha, o Senhor Jesus, né? Esse que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro. Porque ele, naquela época, eles sacrificavam o Cordeiro pelo pecado do povo. O Cordeiro levava o pecado do povo. O sangue do Cordeiro era derramado diante de Deus, né? O sangue do Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então, João Batista, eis aí o Cordeiro. O João Batista estava tendo a revelação que ele era o Cordeiro, que era ele que iria ser o sacrifício, não é verdade? Pela humanidade, pelo povo. E ele tira o pecado do mundo. Era ele que tirava o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. Então, quero dizer para você, não há na nossa vida, não há pecado que o Senhor não possa limpar, purificar com o sangue dele. Mas o que ele quer de nós é o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Precisa ver em nós, assim como houve no fariseu. Não adianta, querido, estarmos pregando, estarmos fazendo a obra muitas vezes e com pecados em nossa vida, querido. Não adianta, amado. Então nós devemos ir a Deus e dar a presença do Senhor. Senhor, limpa o meu coração. Limpa para que eu possa dar mais fruto. Limpa o meu coração, purifica o meu coração, a minha vida. Se tem algum pecado, confessa o Senhor Jesus. Jesus me ajuda. E o Senhor vem e ajuda você. Querido, primeira coisa que você tem que fazer é ir ao Senhor e pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados. Primeira coisa. E depois sim, você vai dar bons frutos e vai poder abençoar muitas vidas. E ele diz aqui que Jesus já existia antes, né? João Batista falou. Sim, ele é o eu sou. Ele já existia. Ele estava com o Pai criando todas as coisas. Então, querido, ele conhece você, ele me conhece. Ele pode purificar o nosso coração, a nossa vida, nos fazendo uma nova criatura, querido, para que a gente possa morar com ele na eternidade. Aqui, João Batista vai dizer, eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Ele veio fazendo, o Senhor Deus, né, deu essa ordem e ele cumpriu o ministério dele. Possamos, querido, cumprir o nosso ministério diante do Senhor, eu, você, que o Senhor tem nos chamado a fazer. Né? E ele diz assim, ó, e João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito, na hora, né, descer do céu com uma pomba e pousar sobre ele, quando Jesus estava sendo batizado.
Coisa linda, né? Tanta coisa. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, Deus, né, enviou João Batista a batizar com água. Na verdade, foi o Senhor que mandou ele batizar com água. E ele diz assim, eu não conhecia, né? Ele disse assim, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, João Batista tem testificado porque ele viu descer como forma, né, de uma pomba pousar sobre o Senhor Jesus. Desceu o Espírito Santo. E quem te batiza, querido, com o Espírito Santo de Deus é o Senhor Jesus. É Ele que batiza. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu tive a experiência em uma oração, estava orando com um grupo de irmãos e de repente eu senti algo tão maravilhoso, tão glorioso, querido. Eu já tinha sido batizado nas águas, eu já tinha encontrado Cristo, mas ainda faltava receber do alto o revestimento de poder, que é o Espírito Santo que batiza, que vem, né, nos enche. E naquele momento, querido, eu não falei em línguas, mas eu comecei a glorificar e sentindo que o coração explodir, tudo dentro de mim explodir, sentindo aquela alegria, dando glória, glória, glória a Deus. E eu estava num banco, eu pulava, eu era magra, né, naquela época, e eu pulava naquele banco, sentia a presença do Senhor tão grande. E depois, querido, passou dali, eu comecei a sonhar que eu falava em línguas. E eu cheguei para uma irmã, que até hoje amo muito essa irmã. Eu falei, eu estou sonhando que eu estou falando em línguas. E ela falou assim, abra a tua boca quando estiver orando, deixa, né? Deixa Deus está dando você as línguas. E eu comecei a orar, e comecei a abrir minha boca, falar em línguas, e comecei a falar em língua, comecei a me encher, e glória a Deus. Eu tinha, na época, um quarto, amado. Eu entrava naquele quarto, eu passava muita luta, porque meu esposo ainda não tinha aceitado Jesus. Estava no mundo ao qual eu era, que eu estava lá com ele. Eu saí e ele ficou. Então nós éramos, né, casados, mas só que tem que ele pertencia a um reino e eu outro, né? E morávamos juntos. E Deus teve misericórdia de nós. Depois tem esse testemunho lindo para contar. E, querido, e depois eu comecei, entrava naquele quarto e começava a orar e falava em línguas e orava para meu esposo, orava para meus filhos, clamava ao Senhor, o Senhor me enchia. E depois dali eu me convidava, né? Eu pregava, visitava, fazia a obra do Senhor cheia do Espírito Santo, porque lá no meu quarto era o local que eu tinha de adorar o Senhor. Eu e o meu Deus. E quando eu ia ao culto, eu estava cheia da presença do Senhor. Quando eu fazia a obra, Deus me usava. E Deus é um Deus poderoso e hoje Deus quer conosco. Deus quer que você entre, que eu entre no nosso aposento, no lugar de retiro, e nos enchemos do Senhor. Não deixe, querido, que esse mundo te leve você a perder esse momento com Deus a sós. Eu sei como é que é. Nós começamos a trabalhar, e trabalhamos, e visamos ganhar o nosso dinheiro, nosso pão de cada dia. Não está errado, mas só que tem que o trabalho, ele ultrapassa muitas vezes aquele momento com Deus. Não deixa você ter aquele momento com Deus. Ele ocupa todo o espaço. Todo o espaço da nossa vida é a casa, é o filho, muitas vezes é o trabalho, ocupa todo o espaço. Querido, e esse momento que você tem a sós com Deus é um momento que vai te encher para que você possa fazer a obra do Senhor, para que você possa trabalhar, você possa fazer suas outras coisas, mas esse momento não perca o momento a sós com Deus. Tire esse momento a sós com Deus, querido. É muito importante para você e para mim. Que Deus te abençoe, tá? Muito rico e abundantemente. Isso é o que Deus tem para mim. Que eu fale do amor dele.
como Ele ama você e como Ele me ama. Deus te abençoe, em nome de Jesus.